Ouvirmos agora, junto com os demais promotores que estão na assistência, o colega, o doutor Vinícius Alcântara Galvão. Doutor Vinícius, já velho conhecido nosso de participação nos nossos seminários. Doutor Vinícius, mais uma vez eu agradeço, em nome da MMP, a sua gentileza em aceitar os nossos convites. Promotor de justiça no Estado de Minas Gerais desde 2001, autor da obra O Júri e Sua Retórica, a Lógica do Discurso, que já está aí na 3ª edição. Dr. Vinícius vai explanar para nós sobre o uso e as implicações da retórica no Tribunal do Júri. Muito bem-vindo, doutor Vinícius, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer pelo convite da associação, dizer que fico muito honrado. Esse webinário do Tribunal do Júri já se tornou uma referência para os colegas de Minas Gerais, ocorre todo o primeiro semestre. Eu tive a oportunidade de participar de um seminário ainda, feito pela associação em 2019, antes da Covid-19, e depois participei nesse formato de webinário, agora com essa mudança, com as audiências remotas também, com a facilidade da tecnologia. Fico os meus cumprimentos, agradecimentos a toda a administração da associação, na pessoa da presidente, a Larissa, ao doutor Enéas também, que era o ex-presidente e que sempre foi muito solícito, muito prestimoso em auxiliar todos os colegas. Fico os meus cumprimentos aos serventuários que sempre me trataram nas comunicações aqui de WhatsApp e dos testes com muita educação e com muita presteza. Eu quero parabenizar inicialmente também aos colegas que fizeram brilhantes tarefas, brilhantes palestras anteriores nos temas que são bastante amplos acerca do Tribunal do Júri e cada um tem um enfoque específico. Quando se fala do júri, eu falo da retórica. A retórica é um instrumento, é uma palavra inicialmente que ficou desgastada. E por que isso ocorreu? Porque na Grécia Antiga, a retórica era ensinada pelos sofistas. Nós estamos ainda em uma época em que a democracia era direta. Então, as pessoas precisavam participar das atividades políticas e judiciárias. E os sofistas eram mestres na arte da argumentação. Mas Platão era inimigo, arqui-inimigo dos sofistas. Ele fez várias críticas, dizia que a retórica era imoral, porque ela ensinaria técnicas que tornariam possível que uma situação injusta prevalecesse sobre uma situação justa. Depois desse embate entre Platão e Sócrates, que era o seu opositor, diferente de Sócrates, que é o seu mestre, Aristóteles vai dizer que a retórica em si é um instrumento. Ela não é boa ou ruim. Por isso que é preciso o aprimoramento das técnicas para que as pessoas a utilizem de maneira adequada, e o debate do júri é basicamente um debate retórico. Portanto, a retórica não tem nada a ver com um argumento ornado ou descontextualizado. Muito antes, pelo contrário. A retórica vai justamente dispor de meios para que a demonstração, para que a argumentação seja exitosa. Tem um autor no século XX que é muito importante, Chaim Perelman, que ele escreve a nova retórica. E quando ele fala da nova retórica, ele fala de um princípio que é fundamental, que serve para qualquer exposição. É o chamado princípio do auditório. A partir do conhecimento do auditório, nós vamos saber quais são as programações que devem ser feitas, porque a argumentação deve levar em conta quem são os julgadores. Todo promotor que atua no júri quer fazer um belo discurso, mas quer, de maneira mormente ou principal, alcançar os 4 votos, porque se tem a confiança que o argumento e que a tese apresentada é justa e busca reparação, normalmente, de um homicídio consumado, é preciso que haja êxito nessa situação. Chaim Perelman falava de auditório particular e auditório universal. Uma primeira preocupação que deve pontuar o orador é quanto à comunhão. O que é a comunhão? É integrar-se de conhecimento e de simpatia com o auditório. Veja que isso não se reporta apenas ao Tribunal do Júri. Quando Winston Churchill, em 1941, visitou os Estados Unidos, ainda em julho de 41, ele fez uma palestra, ele disse que o seu avô tinha sido reitor de uma universidade. Ele chamava os Estados Unidos de a grande democracia do outro lado do Atlântico.
e ele sabia que precisava da força americana, porque a Inglaterra ou a Grã-Bretanha sozinha não teriam condições de enfrentar o arsenal bélico nazista. Veja que ele buscou uma simpatia para que depois ele pudesse apresentar os seus argumentos. Mas esse princípio da comunhão, ele tem que permanecer durante todo o debate. Eu participei de uma sessão do júri em Congonhas, veio um advogado, à época, muito famoso de Belo Horizonte, e eu fiquei até estupefato. O júri demorou 2 dias, o primeiro dia foi reservado apenas à instrução em plenário. E tinha uma senhora de 82 anos, essa senhora era mãe dos réus que tinham matado 2 irmãos, que eram seus primos, era uma situação familiar. E o advogado perguntou a essa senhora se ela foi atendida pelo conselho tutelar. Eu achei aquilo estranho, aguardei a oportunidade de me manifestar durante minha fala. Eu disse a ele: ora, doutor, o senhor errou por uma margem de 64 anos, que não é nada desprezível, que é justamente a diferença entre a idade dessa senhora que está aqui e o marco final de atendimento do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar ele é responsável, de acordo com o artigo 2º do ECA, para cuidar de crianças que são pessoas de 0 a 12 anos e adolescentes que são pessoas de 12 a 18 anos. E eu disse a ele: olha, se o senhor conhecesse a presteza, a celeridade, a competência das conselheiras que atuam aqui, aí eu fiz questão de nomeá-las, Fátima, Esmeraldina, o senhor não veria aqui rodar a sua metralhadora giratória para todos os lados. Em seguida, eu olhei para os jurados e disse: olha, alguns advogados que vêm da capital acham que as pessoas do interior não têm a mesma capacidade. E aqui no júri eu sei que tem comerciantes, engenheiros, que são muito mais capazes, às vezes, do que aqueles que estão na capital. Veja o que eu queria ali, indispô-lo com o tribunal do júri, com os jurados, porque esse princípio de comunhão, que vai fazer com que, normalmente, o advogado que vem de comarca diversa fale bem da comarca, faça alguma relação familiar, diz que conhece alguma pessoa, ou o promotor vai dizer: ora, eu trabalho aqui há muitos anos, já fiz trabalho na área ambiental, é preciso criar liames para que a argumentação seja aceita depois. Então, esse é o princípio da comunhão, que precisa ser acionado pelo orador, mas que nessa oportunidade eu desliguei esse princípio referente ao advogado. E o orador deve ser bastante cioso, parcimonioso, mas ele também não pode perder a oportunidade, se o oponente comete um erro, de invocar esse erro, porque o júri é basicamente uma disputa oratória entre teses que se apresentam no cenário. Então, esse princípio da comunhão é um princípio inicial de fundamental importância. Agora, veja, eu estou dizendo, a retórica, ela vai estudar quais são os princípios, como se organiza uma apresentação, o que é um proêmio, a apresentação das provas, a peroração final, para o convencimento de um determinado auditório. Veja como o conhecimento do auditório e as influências, às vezes, antropológicas ou as influências sociais são importantes. Quando um promotor, uma vez eu fui fazer uma sessão do júri e a oficial me disse: ora, doutor Vinícius, o senhor vai participar de um júri difícil, que era um júri consumado, de um homicídio triplamente consumado. Eu disse a ela: não, júris complicados para os promotores usualmente são as tentativas, porque há menos uma pressão social de condenação. E por que é assim? Se nós estamos diante de uma tentativa e formos decodificar quais são as narrativas, quais são as situações ou os substratos presentes ali, nós vamos ver que nós teremos que demonstrar que o réu agiu, não conseguiu o seu resultado por circunstâncias alheias à sua vontade, houve uma agressão e houve uma infração à lei. Ele agiu de forma contrária ao ordenamento jurídico. Então, a minha função seria, a princípio, provar que houve esse fato, que houve uma infração à lei. Mas, normalmente, essas situações elas não são suficientes, porque quando se trata de tentativa, por isso que eu tenho que entender a natureza do auditório, é preciso motivar o jurado. E por que é assim? Por uma questão estrutural no Brasil. Quando os portugueses vieram, isso é dito pelo Jorge Caldeira na História Econômica do Brasil,
quando eles vinham, as pessoas que viviam no país, existia a nobreza que vinha para praticar os seus atos de expoliações, aqui era uma colônia de exploração, e quando o cidadão, que ele se arranjava sozinho, sem o apoio do governo, havia esse distanciamento. Quando ele via a figura da autoridade portuguesa, ele via usualmente um cobrador de impostos, ou alguém que ia dificultar a sua situação. Se nós olharmos uma obra fundamental da literatura brasileira, que é Grande Sertão Veredas, em determinada situação ocorre o julgamento de Zé Bebelo. O romance, a narrativa, se estrutura basicamente como um romance de cavalaria. E Zé Bebelo teria traído, aí nós vamos ver que ele é levado para ser julgado por Joca Ramiro, que liderava, na época, Riobaldo estava no bando de Joca Ramiro. E tem um júri que é feito ali para saber se Zé Bebelo deveria ou não ser condenado, e se fosse condenado, a pena seria a pena capital. E é passada a palavra para os jagunços. E um dos jagunços diz, ora, ele pode ter crime para delegado, para promotor, para juiz de direito. Para nós que somos jagunços, não. O que significa isso? Que havia um distanciamento entre o setor governamental, a lei entendida como um sentido genérico de comando, de soberania, e a população que se virava da forma que era possível. E esse se virar da forma que era possível fazia com que as pessoas elas fossem assumindo códigos próprios, a valentia, a honra. Por isso que quando se fala o réu tem que ser condenado porque ele infringiu a lei só não basta, é preciso motivar. Então, se eu estou diante de um caso de tentativa de homicídio, muitas vezes eu preciso muito mais voltar numa réplica, enfatizar o que é nocivo na impunidade, dizer que se os réus não forem condenados, isso é um incentivo à criminalidade. Afinal de contas, se alguém tentou e não conseguiu obter o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade, de uma segunda oportunidade, ele pode vir a ser exitoso na sua pontaria e matar as pessoas. Então, é preciso detectar, ver das características do próprio auditório qual é a confirmação, qual é a correlação ou a interação de forças que deve existir para que a exposição seja uma exposição correlata. Às vezes, se dizia, ora, determinado promotor é mais técnico. Antigamente se falava de uma forma mais ornada e agora se fala de uma forma mais técnica. É preciso dizer que a técnica não significa dizer a teoria penal, falar sobre situações que são específicas de um auditório específico, que são aqueles que entendem de direito penal. A técnica significa uma disposição adequada de meios para se convencer determinado público-alvo, que nesse caso se trata dos jurados. Então, quando se trata de tentativa, e olha que essa noção de compreensão da lei, ela está presente não só nessas situações. Quem trabalha, por exemplo, na área ambiental, na área de habitação e urbanismo, vê que quando se chamam os proprietários de marmorarias, de marcenarias, para que eles possam fazer as adequações dos seus estabelecimentos, eles sentem sempre um incômodo. Eles gostam de trabalhar distanciados da lei, porque a lei, entendida em sentido genérico, não demanda um sentido unitário de bondade. O Brasil, infelizmente, cresceu com esse divórcio, com essa cisão fundamental entre as elites e a população, de forma que existem normatividades paralelas. Infelizmente, essa normatividade paralela, como é no caso do Rio de Janeiro, que existem as milícias, que elas se incorporaram, que elas impuseram leis do silêncio e de uma barbaridade anticivilizatória, elas influem nas percepções que as pessoas têm. Quando se está diante de uma tentativa, às vezes o jurado pensa, mas foi só uma tentativa? Veja que esse só é um princípio de diminuição, ou às vezes entende que se o réu eventualmente ficou preso determinado tempo, aquele tempo já é suficiente. Por isso, também pegando esse gancho, que na compreensão de que o júri é uma disposição de argumentação para o jurado, e que o jurado brasileiro tem uma particularidade. Não é, por exemplo, como na Alemanha, que existe um escabinado em que o jurado julga tanto a responsabilidade quanto a dosimetria da pena, eventualmente, quando ocorrem as condenações com juízes togados. O jurado ele vai julgar a responsabilidade. Então, é preciso alertá-lo. Olha, se se trata de tentativa, há uma diminuição de 1 a 2 terços,
porque ele pode entender naquela situação que houve uma reprovação, mas se o advogado vai dizer que a pena é de 12 a 30 anos, sem falar da diminuição do artigo 14, inciso 2º, o promotor tem que ser específico, porque as pessoas elas querem saber quais são as consequências dos seus atos. Essa é até uma corrente jurídica bastante em voga no mundo todo. Então, nós precisamos dessa segurança, compreendendo as características do auditório. Outro ponto que fala da característica do auditório que é fundamental é a questão das emoções. Ora, nós somos um conjunto inteiriço de razão e de emoção. A emoção está inserida no tribunal do júri porque nós tratamos, basicamente, de agressões à vida humana, de atentados com sangue, com derramamento de sangue, com orfandade, com dores irremessíveis que ficam no lado passivo. E o Ministério Público tem que trazer à baila essa situação da vítima no tribunal do júri. Mas nós vamos dizer, ora, o argumento tem que ser mais racional ou mais emocional? Veja que, em se tratando de júri, a emoção é um componente ínsito. Agora, nós vamos estudar a própria noção do tribunal do júri. Eu disse no meu livro que o júri brasileiro, fazendo uma avaliação histórica sobre uma perspectiva de afinamento, eu disse, ora, o júri brasileiro ele se parece muito mais com o júri grego do que com o júri norte-americano, nesse aspecto que eu vou relatar para os colegas aqui. Olha, nós temos um debate do Tribunal do Júri, os debates encerram e já vai ter a votação. Nos Estados Unidos, a votação ela é feita pelos jurados de uma forma de consenso, eles vão se reunir, tem até aquele ótimo filme, 12 Homens e uma Sentença. Agora, se eles vão se reunir e se eles podem ficar reunidos por semanas, inclusive, o que vai ocorrer? Um argumento mais emotivo, ele pode arrefecer. Mas no Tribunal do Júri brasileiro é diferente, porque o jurado vai julgar logo após os debates. Então, as impressões imagéticas, as impressões emotivas são muito mais fortes no momento que ele vai julgar. Essa é uma característica do auditório que tem que ser compreendida. O júri é da maneira que ele o é e não da maneira que nós gostaríamos que fosse. Veja que esse princípio entre correlação, entre apresentação e aquele que se destina, ou entre emissor e receptor, é utilizado em todas as áreas. Nas campanhas presidenciais, se faz uma pesquisa para saber qual o tipo de opinião do eleitor, para saber como o candidato tem que se empenhar em determinada performance oratória, ou como tem que mudar, inclusive, o seu vestuário. O marketing usa essas técnicas. Nos Estados Unidos, quando ocorrem os júris, existem as empresas de consultoria que fazem, inclusive, júris simulados para saberem se aqueles argumentos que estão sendo utilizados, eles têm uma perspectiva de serem aceitos, em que tipo de perfil de jurado, porque lá tem 20 recusas que vão ser feitas, e no Brasil ainda não existe uma compreensão mais profissional quanto essa perspectiva holística que deve ser inserida e que é abordada em qualquer área de transmissão de conhecimento e não pode ser menoscabada no tribunal do júri. Veja como o auditório influi. Eu estava falando da diferença de emoção aqui ou nos Estados Unidos. Há uma diferença substancial também, porque o júri americano julga por unanimidade. No júri brasileiro, não. Eu vou precisar de 4 votos. Eu não vou saber se eu vou ter 7 votos, porque a partir da mudança de 2008 para a votação a partir do 4º voto. Mas, olha, eu já participei de júris em comarca em que tinham advogados como jurados. Às vezes, eu menciono uma passagem de Edilson Mogenor Bonfim, que é bastante característica. Eu digo, ora, o réu confessou quando estava na delegacia, quando ele não sabia ainda ou não tinha noção do dano que a sua confissão lhe traria. Qual que é o depoimento mais razoável aqui? Esse depoimento colhido logo após os fatos, ou o depoimento que ele contactou com o advogado posteriormente, em que ele nega os fatos, mas não mostra minimamente a plausibilidade do seu álibi? É claro que é esse. Isso me faz recordar de uma outra situação. Eu fui a uma sessão do Tribunal do Júri e quando eu estava lendo o depoimento que tinha sido prestado por uma testemunha para dizer se ela confirmava ou não, o advogado fez uma objeção dizendo que eu não poderia, porque eu estava lendo para a testemunha. Eu disse prontamente que o artigo 204 do Código de Processo Penal diz que a testemunha não pode trazer apontamento.
Ele diz, ora, doutor, mas uma colega sua aceitou isso. Eu digo, ora, se ela aceitou, na minha perspectiva, erroneamente. Por que eu vou deixar de trazer os fatos reais que devem ser trazidos de acordo com a lógica dos fatos? Por que eu vou, em nome de um garantismo deslocado ali, sem consistência, deixar de defender a sociedade? Se a testemunha disse, e eu sei que ela pode abrandar o seu depoimento, como diz Cordeiro Guerra, em um artigo sensacional, básico, fundamental para quem atua no tribunal do júri, que é a arte de acusar. Ele diz, é normal que as testemunhas, mesmo confirmando a contextura central dos fatos, elas abrandem os seus depoimentos, inclusive por terem receio. Afinal de contas, o réu está vivo e a vítima está morta, ela tem receio de ser atingida. Então, é natural que isso ocorra. Então, eu não vou aceitar, anuir com um garantismo deslocado e deixar de apresentar o depoimento, inclusive perguntando se ele confirma a sua assinatura que foi prestada perante a autoridade policial. Isso também é fundamental. Mas eu estava dizendo, ora, veja, se tem um advogado no júri, eu preciso de 4 votos. Então, eu vou dizer esse argumento, mesmo que ele possa atingir os melindres ou as suscetibilidades do advogado, mas ele vai votar individualmente. Se eu participasse de um júri nos Estados Unidos, eu poderia pensar, ou eu teria que só pesar o fato. Será que esse advogado não pode ser o peso decisivo na formação, porque os jurados vão se reunir para que eles possam decidir? Então, veja como uma mudança na forma de votação dos jurados altera de maneira significativa a argumentação. O que tem que se adequar é a argumentação ao objeto. Quem participa de uma banca de júri, seja de um concurso público, seja de uma banca de pessoas que estão cantando para participar de um programa de auditório, tem que saber as características do jurado, comungar com essas características, porque, afinal de contas, é aquele corpo de júri que vai lhe dar anuência ou não e que vai lhe dar o resultado que se busca. Então, nós temos que fazer essa confirmação e não virmos com situações que não sejam compatíveis. Recentemente, eu fiz uma exposição sobre o júri e o colega disse, ora, Vinícius, existe uma diferença entre a retórica e a prova. O importante não é a prova? Eu disse, ora, eu não disse, aqui eu vou explicar. A prova não é um fato isolado. A prova não é um fato transcendente que aparece e absoluto, e por mais evidente que as coisas pareçam, elas têm que ser demonstradas. A prova é um tópico argumentativo. Nesse mesmo júri que eu participei, que o advogado fez essa objeção ou essa pergunta à senhora de 82 anos, eu estava fazendo na companhia de um assistente da acusação. Ela, no começo, disse, ora, doutor Vinícius, eu estou preocupada porque o advogado diz que não tem marcas de pau na vítima. Eu disse, fique tranquila, porque a situação referente à prova pericial é uma situação que me causa uma especial atenção. Se eu tivesse qualquer dúvida, eu teria, inclusive, recorrido ao médico legista. Eu estava na minha sustentação, o advogado diz, não tem marca de pau na vítima não, doutor. Falei, claro que tem, está no laudo aqui, escoriações e feridas contusas. Ele insistiu que não tinha. Aí eu disse, olha, eu estou com um livro de Delton Cross, que diz que instrumentos contundentes, e o pau é um desses instrumentos, causam escoriações e ferida contusa. Agora, em quem o senhor acha que o jurado vai acreditar aqui hoje? No senhor que quer dar uma de médico ad hoc ou em um dos maiores legistas brasileiros de todos os tempos? Aí ele parou. Eu disse, ora, doutor, cada macaco em seu galho. Eu sou promotor de meio ambiente. Se precisar de uma perícia referente a barragens, vou recorrer à expertise ou aos conhecimentos técnicos de um engenheiro de minas ou de um geólogo. Se for uma questão financeira, de um contador. Mas o ato médico é exclusivo dos médicos e exercer a medicina sem estar devidamente paramentado ou preparado para isso, inclusive é crime pelo artigo 282 do Código Penal. Veja que o argumento ali buscava justamente chamar atenção para uma circunstância da prova. Recentemente, eu vi uma entrevista que passou na televisão, não sei se foi na CNN ou na Globo News, do ex-ministro Aires Brito. E ele falava sobre a graça que foi concedida pelo presidente Jair Bolsonaro a Daniel Silveira. Sem entrar
em especulações acerca da natureza do fato, ele dizia assim: ora, essa graça é absoluta? Mas e se, porventura, um presidente ou um candidato a presidente dizer, por exemplo, ou ele prometer aos seus correligionários que ele vai abonar, que ele vai dar uma graça, que é um ato de indulto individual para o seu correligionário? Será que esse caso não seria passível de questionamento no mérito do Supremo Tribunal Federal? O que queria o argumentador ali? Levar a situação a um extremo, fazer uma ampliação devida ou indevida da situação para demonstrar como é que determinada situação deve ser avaliada. Então, as provas também, elas têm que passar por esse crivo, por essa argumentação. A prova não é um fato isolado. E a oralidade do júri tem as suas particularidades. Porque o jurado, diferente do juiz, que tem conhecimento das provas, que é o presidente do processo, que tem as provas à sua mão para que ele possa avaliar, ele chega a uma sessão do júri, ele toma conhecimento, quando não é um caso midiático, no dia do que vai ser julgado, aquela apresentação inicial do relatório é lida de uma maneira rápida, sumária, não traz um conhecimento específico. Então, o que o jurado vai entender da prova? Aquilo que foi trazido oralmente pelos debatedores. Às vezes, quando nós atuamos bem no tribunal do júri e alguém diz, ora, esse júri estava fácil. Não é que estava fácil ou difícil, é porque a apresentação das provas, e aqui a ordem dos fatores altera o produto, tornou plausível, tornou factível, tornou entendido, foi assimilado pelo corpo de jurado. Então, se essa oralidade é fundamental no tribunal do júri, significa que a prova deve ser entendida como um tópico argumentativo ou retórico, e não como algo que tenha uma existência isolada. Ela precisa ser debatida. Até porque, quanto à natureza da medicina legal, a medicina legal não é uma ciência exata, como é, por exemplo, a física newtoniana. Se eu aplico as 3 leis de Newton sobre a gravidade, eu vou dizer, ora, esse corpo vai descrever esse arco, essa velocidade. Isso está na base dos foguetes. Mas quando se trata de medicina, usualmente tem laudos diversos. Vão dizer que não foi aquilo, que pode ter sido de forma diferente. Existe uma discrepância. Então, a própria natureza de um laudo, quando se trata de medicina legal, ele tem uma certa fluidez. Ele é uma ciência biológica, não é uma ciência exata, como é o caso da física. Então, é preciso analisar, ver as particularidades dos objetos e como nós vamos tratar especificamente esses objetos no tribunal do júri. Um ponto importante também é quanto à situação referente à natureza das narrativas. O júri é uma narrativa que vai ser feita pelos expositores, mas principalmente quando o expositor consegue fazer com que o jurado se enxergue preponderantemente na visão do réu ou da vítima, ele vai ter uma capacidade de ser muito bem mais acolhido nesse contexto, nessa situação específica. Agora, quando se fala em narrativas, e nós vamos remontar a Aristóteles, por exemplo, nós vamos ver que existe uma distinção entre as narrativas do campo do doloroso e do campo do risível. Claro que o júri, a princípio, se mostra como a narrativa do campo do doloroso. Mas o que é o risível no tribunal do júri? Nós vamos ver, por exemplo, a ironia. O que é a ironia? Às vezes, alguns oradores são irônicos, o que é perigoso no tribunal do júri. A ironia significa uma dissintonia, uma dissociação entre aquilo que se fala e aquilo que se quer dizer. Ele vai dizer, ora, ele é muito inteligente e vai fazer uma expressão corporal contrária. Mas será que o jurado vai entender imediatamente aquela ironia? Por isso que é sempre complicado fazer uma ironia. Churchill dizia que quando se quer afirmar determinado ponto e que o ouvinte ele saiba realmente o que você quis dizer, você faça com insistência. Ele diz, ora, você fale uma vez, depois você bata uma segunda vez, finalmente você vem e bata uma terceira vez para que aquilo fique claro. Se o argumento vai ou não ser acolhido é outra questão, mas você tem que ter a certeza que o ouvinte, que o receptor entendeu a mensagem que você quis dizer. Então, ser irônico tem as suas dificuldades. Além da ironia, nós temos uma outra seção que é importante ver, que é a seção do escárnio. O que é o escárnio? É a zombaria de um orador sobre o outro.
Nós temos, por exemplo, entre a ironia e o cinismo, se nós formos remontar à Grécia Antiga, nós vamos ver, por exemplo, que Diógenes é um representante da escola cínica. E ele era contrário às ideias de Platão. E Platão disse determinada vez: o homem é um bípede sem penas. O que fez Diógenes? Depenou um galo, foi à praça pública e diz: eis um homem, de acordo com Platão. Veja que ele queria desmoralizar, que ele queria achincalhar. Claro que esse argumento de Platão, ao dizer que o homem é um bípede sem penas, é um argumento muito genérico. E quem vai demonstrar, e o promotor, quando vai demonstrar determinado fato, tem que ser mais específico. Mas queria zombar. Eu sei de um caso que ocorreu nos anos 90, de um promotor que estava fazendo uma sustentação no tribunal do júri, e ele diz: ora, os novos promotores são chamados de menudos. Menudos fazia alusão a um grupo musical porto-riquenho que fez muito sucesso entre os anos 80 e os anos 90. O advogado, na sua oportunidade, diz: ora, esse menudo extasiado. E essa expressão causou um riso na plateia. Veja que o escárnio não deve ser nunca aceito pelo orador, porque o escárnio causa aquilo que se chama riso de exclusão. O julgador ele tende a não ter respeito daquela pessoa que ele riu. Acho que naquela oportunidade o promotor prontamente teria que ter dito: não, se ser extasiado é se bater pela aplicação da lei para que haja uma diminuição da criminalidade, para que o direito das vítimas seja ressaltado, então sou sim extasiado. E poderia se dizer: ora, doutor, respeite o tribunal do júri, aqui não é lugar para chincalhe nem para palavras de baixo calão, de forma que o orador não deve, em situação nenhuma, aceitar ser achincalhado, porque aquilo causa um desrespeito, aquilo causa uma falta de consideração do julgador, isso até de forma inconsciente. Então, é preciso ter preocupações referentes a esse fato. Eu disse também de um tema importante, que é a emoção no tribunal do júri. A emoção precisa ser explicitada. O que é preciso para que nós possamos caracterizar a emoção? São 3 princípios fundamentais da retórica: a insistência, a acumulação e a evocação de detalhes. Se eu vou descrever uma situação, a forma como uma vítima foi morta, eu disse em determinada situação que o réu arremessou uma pedra contra o carro, que a vítima caiu e que ele começou a dar chutes na cabeça da vítima, que se prostrava em sangue. É preciso rememorar, porque os fatos eles podem ser quantitativos, mas os fatos que vão nos condoer ou fazer com que nós tenhamos uma compreensão daquele que sofre no contexto são fatos esmiuçados, pormenorizados. Por isso que é fundamental a existência do chamado elemento presença. E esse elemento, ele não vem dos oradores que são concisos ou muito rápidos. Esses atacam muito mais a razão, mas vem daqueles que se utilizam das técnicas argumentativas, da insistência, da acumulação e da evocação de detalhes para que o papel da vítima, porque a vítima é a grande protagonista do tribunal do júri, é preciso caracterizarmos essa situação. Se existe uma família enlutada e essas dores são dores irremessíveis, eu às vezes menciono uma passagem de Caetano Veloso que ele diz na sua música: vou no seu íntimo. Eu disse: ora, parece que a princípio existiria um erro gramatical, porque quem vai a algum lugar. Mas quando diz vou no seu íntimo, significa essa é uma dor que se leva para o caixão. Essa é uma dor de ter amputado como se fosse uma parte do corpo que pertence à estrutura sentimental, psicossomática de uma família, e os crimes verdadeiramente destroem os núcleos familiares. Então, é preciso que nós tenhamos a utilização da retórica como mecanismo de compreensão, de exposição dos discursos e de compreensão daquilo que está sendo efetivamente julgado. Tem uma outra situação que eu acho que é importante para que nós entendamos também como a natureza da situação ela influi sobre a argumentação. No livro Crime e Castigo existe um delito. Há um personagem principal, Raskolnikov, que decide matar uma agiota, a Liena Ivanova. E ele, antes de matar, ele faz uma indagação. Ele diz: ora,
Por que a maior parte dos crimes são descobertos? Ele vai dizer que não é a dificuldade de execução, mas que usualmente, isso na maioria dos casos, e tirando as situações de psicopatas, o réu, quando ele pratica o fato, ele tem uma chamada excitação nervosa, um pouco antes que o fato ocorra, durante a sua execução e um pouco depois. E Dostoiévski era bastante conhecedor da criminalidade na Rússia do século XIX. O Tribunal do Júri foi incorporado à Rússia em 1864, era uma experiência recente, e ele contava um caso que umas pessoas fizeram um assalto a umas pessoas lá que tinham muito dinheiro e foram levar esse dinheiro ao banco para que ele fosse depositado. E quando o autor do crime estava contando esse dinheiro, quando ele já estava contando os 4.000 rublos, eram 5.000 rublos na situação, a sua mão começou a tremer. Então ele chamou a atenção. E Raskolnikov diz: ora, quando eu praticar o fato, eu não vou ser acometido por essa espécie de doença ou excitação nervosa. Mas quando ele vai na casa da sua vítima, que é a Liena Ivanova, a mata, ele tinha deixado a porta aberta. Entrou a sua irmã, ele matou a sua irmã também. Depois ele viu que tinha manchas de sangue pelo seu corpo, ele ficou preocupado, se ele não deixou provas na casa. Eu participei de um júri em Ouro Preto, que era um policial que matou à época uma vítima de 17 anos. E depois que o fato ocorreu, ele ficou sem saber o que fazia. Ele telefonou para um colega para saber se era convinhável ou não que ele fizesse um exame residuográfico. Ele foi para a 040 e começou a jogar as roupas da vítima pela estrada. E uma pessoa que estava com ele na situação disse: ora, não faça isso. Ele diz: eu sei o que eu estou fazendo. Essas roupas foram encontradas no dia seguinte por um trabalhador da empresa mineradora Vale. Veja, ele foi acometido dessa mesma doença nervosa. Agora, olhe bem como isso tem uma influência no júri. No júri dos Estados Unidos de O.J. Simpson, a banca de notáveis diz: ora, Simpson é um réu inteligente, ele não comeria esses atos toscos que foram cometidos aqui. Mas Simples era um ciumento. Então, do ciumento, você espera tudo, menos o controle das emoções. Os advogados, usualmente, quando fazem essas situações, eles vão dizer: mas um réu inteligente não agiria dessa maneira, achando que o réu age sob o domínio completo das suas emoções. E aqui eu mostrei que com Dostoiévski não é dessa maneira, porque ele é acometido dessa doença nervosa. Então, nós vamos ver a retórica. Aristóteles dizia: a retórica, referente ao tempo de exposição, ela se divide em 3 modalidades. Quais são essas 3 modalidades? A retórica epidídica. Eu vou dizer: ora, essa obra artística é bonita, é bela. Aqui eu faço uma exposição ou um raciocínio no tempo presente. A retórica parlamentar. Eu vou expor sobre situações futuras. E a retórica judiciária, que ela vai reconstituir os fatos. É por isso que Carnelucci diz, no excelente livro Como se faz um processo, que a função do juiz é uma função de historiador, dizer se o fato ou não ocorrer e depois fazer as apreciações. E aí eu vou juntar com o conhecimento penal, porque uma das matérias mais importantes no processo penal, aliás, no direito penal, é o itercrime. O que é o itercrimes? É justamente o caminho que foi percorrido pelo réu. Há uma etapa de cogitação, de preparação, de tentativa e de execução. Se o crime para na tentativa, ele vai receber a situação da diminuição da pena, ou se o crime é executado. Agora, veja, eu preciso ter a compreensão antropológica do homem. Que homem eu coloco nesse começo da cogitação, da preparação, da execução e da consumação? É esse homem médio, esse homem intenso às energias ou essa doença nervosa, ou alguém que pode ser, e que usualmente atingido por essa exposição nervosa quando comete os crimes? Se eu compreender que o homem fica nervoso, eu vou entender quais foram as ações. Por que Raskolnikov praticou os atos daquela maneira? Por que o policial em Ouro Preto, ele poderia, por exemplo, ter jogado essas roupas fora? Tem um outro caso americano muito interessante, que esse caso foi exposto num livro, Ilusão de Justiça, escrito pelo advogado que trabalhou nesse caso, e também na série Making Murder, que passa na Netflix, que tem um réu que é o Steve Avery.
E o advogado diz que a principal argumentação que ele entende é porque, no caso, é dito que ele queimou os ossos da vítima e enterrou esses ossos próprios à sua propriedade. Ele diz por que ele faria isso? Era muito mais razoável que ele jogasse num rio a muitos quilômetros de distância. Agora, eu disse, num vídeo que eu coloquei até no YouTube, eu disse, ora, esse réu que praticou esse fato, a defensora pública diz, ele participou de um exame de QI, ele tem um QI 70. O QI normal é entre 90 e 109, ou seja, ele não é inteligente. Como advogado pode exigir inteligência de um réu que não é inteligente? Aí não existe correlação entre as premissas e a conclusão. Muitas vezes os advogados fazem isso. Eu participei de uma sessão do júri em 2002, no começo da minha carreira em Salinas, em que uma pessoa foi morta porque ela passava por um determinado trecho e havia a preocupação das pessoas que mandaram ceifar a vida dela de que ela pudesse falar situações referentes à Sociedade São Vicente de Paulo, na cidade de Salinas, naqueles idos lá do começo do século XXI. Então, o advogado diz, ora, era um policial também, era um detetive que estava sendo acusado. Mas não era muito mais fácil que ele matasse num terreno baldio? Eu disse, ora, essa hipótese é totalmente cerebrina ou descontextualizada. Essa vítima ela só faz esse percurso. Ela toma as suas cachaças e retorna para a sua casa em um itinerário que se repete diariamente. Então, não existe essa suposição que o advogado que ele pretendia invocar para descontextualizar. E nesse caso de Making Murder, também é a compreensão da prova, porque os réus e os investigadores, eles não agem como se eles fossem jogadores de xadrez. Para entender-se a chamada psicologia do réu, o que passa na sua mente, e a partir dessa psicologia, porque o direito penal ele tem essa subjetividade, essa externação de atos subjetivos de cogitação que vão consubstanciar-se no plano da realidade. Então, nós temos que entender o que é o homem especificamente. Por isso que a retórica tem que trabalhar também, além das suas regras formais de exposição dos raciocínios, com as compreensões antropológicas, com as compreensões literárias e filosóficas de quem são os homens, porque no tribunal do júri o que se julga são seres humanos que chegam à última ratio, que chegam a um ato extremo de ceifar a vida alheia, e nós temos que entender as razões no cadinho das perspectivas que efetivamente engendram as ações humanas. Isso também é uma situação fundamental. Quanto à questão da emoção, veja que um ponto também interessante. O medo é uma emoção. O que é um medo? É uma apreensão causada por um mal iminente que possa ocorrer. Eu, uma vez, fui chamado para fazer um júri numa comarca e a informação que me passaram é que as absolvições nessa comarca eram constantes. Eu disse ao jurado, ora, eu sei que aqui existe uma fama de absolver a cântaros aqui, de absolver a esmo. Eu só vou dizer uma coisa a vossas excelências. Vossas excelências tenham cuidado, porque o crime tem crescido nessa comarca de uma maneira vultosa, de uma maneira que coloca em risco a ordem pública, a corporação, a segurança das pessoas. Então, vossas excelências se preocupem em construírem muros em suas residências, em se acercarem de todas as precauções possíveis. Eu estava incutindo o medo ali, mostrando que o crime é uma realidade que acomete as pessoas. Isso era mais perceptível nas cidades maiores, em que as pessoas são usualmente atingidas por delitos de toda ordem, ou patrimonial, ou delitos de agressões físicas ou de homicídios. Nas cidades pequenas ainda não se tinha essa compreensão, mas eu mostrei que o crescimento do crime era motivo para que eles tivessem medo e receio. E o medo é, como diz Aristóteles, é uma emoção que altera a nossa percepção da realidade. Porque só não vai temer quem tem muita segurança ou quem não tem ciência efetivamente dos males e dos riscos que pontuam a sociedade brasileira odierna. Essas são algumas ponderações que eu queria fazer aqui nessa oportunidade, agradecendo mais uma vez pelo convite, sempre honroso em participar da nossa grande, prestimosa Associação Mineira do Ministério Público. Eu queria aproveitar para mostrar a capa do meu livro. Eu lancei a 3ª edição. A primeira edição do meu livro foi lançada em 2017. Eu lancei agora a 3ª edição nesse último mês.
Essa edição ela é aumentada em referência à primeira edição, são 154 páginas a mais. O meu livro trata basicamente da lógica e estruturação dos discursos para os debates no tribunal do júri, mostrando que a retórica é um instrumento que no júri ela se torna mais visível, mas a retórica é um instrumento fundamental. Veja uma última passagem que eu vou relatar aqui. Quando se fala retórica ou dialética, quando nós vamos olhar os autores gregos, nós vamos ver que há uma preocupação porque a filosofia nasce na Grécia com Tales de Mileto. E a preocupação dos filósofos é quanto aos métodos. E Platão tem o seu método, que é a dialética. A dialética significa a transposição dos debates, levar os argumentos de forma em que se consiga chegar aos conceitos. Mas no debate platônico, nós temos usualmente sempre Sócrates enfocado, e Sócrates ele sempre faz as pessoas, através da técnica da maiêutica, de mostrar que elas estão equivocadas e que é preciso, em alusão à sua mãe, que era uma parteira, parir a verdade. Mas é um tipo de debate em que precisa da anuência do interlocutor. O que nós temos no tribunal do júri? O tribunal do júri é um espaço erístico, é um espaço da oratória ou da retórica. A partir de Beccaria, dos delitos e das penas, o que se tem, basicamente, é a imposição de que os réus sejam defendidos. E é importante que assim o seja. Nós temos que consagrar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, se o argumento do réu tem que ser exposto, por isso que eu entendo que é uma maneira sectária de alguns advogados fazerem críticas, dizerem que os promotores fazem a inserção de qualificadoras. Ora, se essas qualificadoras forem desarrazoadas, elas vão ter que ser mitigadas na pronúncia ou nos recursos inerentes ao Tribunal de Justiça. Também os promotores, quando dizem, ora, como um defensor é capaz de defender alguém nessa circunstância? Não se pode dizer isso. Como dizia Rui Barbosa, o defensor deve ter ao lado do réu a voz dos seus direitos legais. Então, o que se tem no júri não um debate dialético em que uma parte possa anuir com a outra, porque se isso ocorrer, se o réu não for defendido com denodo ou de maneira aguerrida, claro que o defensor pode pedir o decote de uma qualificadora, o homicídio privilegiado, mas se ele não defender, o júri tem que ser anulado. Então, se tem que ter um debate entre teses opostas, nós temos uma natureza oratória, uma natureza erística. Então, nós temos que entender essa ferramenta fundamental, que é a retórica, estudada desde a Grécia Antiga. Não adianta querermos inventarmos a roda. Nós vamos ver que as consultas aos grandes manuais e aos grandes estudiosos, nós vamos encontrar manancial, informações importantes para que nós possamos melhorar as nossas técnicas de argumentação. Chaim Perelman, quando criou a nova retórica, combateu o excesso de cientificismo no direito. O direito ele tem que se preocupar com a chamada densidade do razoável. O direito ele tem que ser plausível. O direito é uma argumentação em que os grupos hoje fazem as suas performances sociais nas mídias e elas tentam mostrar quais são os seus argumentos. E o prudente, assim como o razoável, só vão se mostrar superiores a uma gama de outros raciocínios se eles forem expostos de maneira coerente e com clareza. Vou citar essa última frase que eu acho fundamental. Descartes é um grande filósofo, todos sabem disso. E Descartes dizia que o objetivo da sua exposição, e ele era um autor que escrevia de maneira simples e acessível, ele era contra os chamados estilos de escola, aqueles estilos fechados que são grupais e não reconhecíveis pelas determinadas pessoas. Ele dizia que o seu objetivo era transformar os pensamentos confusos e obscuros em pensamentos claros e distintos. Essa é a missão do promotor no tribunal do júri, que bate pela defesa da vida, que deve sempre lembrar que traz do seu lado, que traz na sua perspectiva oratória ali, dores, o luto de toda uma família, a defesa da sociedade contra a proliferação do crime, isso tanto quanto a perspectiva da prevenção geral, quanto da prevenção especial. Agora, para finalizar, pedindo desculpa, que eu também me adiantei um pouco mais, dizer que quem quiser adquirir o meu livro, pode encontrar @Vinícius Alcântara Galvão no meu canal do Instagram, ou pode acessar o Google. Acessando o nome do meu livro, aparece em alguns sites de busca.
É um livro que todos esses temas que eu abordei aqui, eu abordo, obviamente, de uma maneira mais profunda, porque o livro é o espaço para uma exposição mais analítica, mais detalhada dos fatos e dessa importante matéria que é o aprimoramento dos discursos no Tribunal do Júri. Durante muitos anos, nós tivemos muitos livros que trataram da processualística. Essa é uma parte mais fácil, porque até a leitura da lei seca nos dá os dimensionamentos. A dificuldade central é dizer, ora, Vossa Excelência tem 1h30 para falar. Então, é preciso construir. É preciso dizer de uma maneira clara e efetiva, é preciso mostrar que aquelas teses que precisavam ser apresentadas o foram de maneira estruturada, numa lógica discursiva que alcance preponderantemente o seu resultado e que o expositor consiga aquilo que ele busca, fazer uma boa exposição, mas obter o resultado, os 4 votos do júri para a tese que se pleiteia. Para isso, é fundamental fazer a correlação entre retórica e auditório. Este é um princípio mestre de qualquer exposição, como dizia Chaim Perelman. Muitíssimo obrigado. Eu peço aqui desculpas também por ter adiantado mais algum momento na minha exposição, mas eu acredito que isso é um veso natural de promotores que gostam do Tribunal do Júri. Eu acho que isso é até o expositor que tem que mandar parar, né? Porque se não mandar a gente parar, a gente tem uma tendência de continuar falando de maneira reiterada. Então, muitíssimo obrigado. Eu parabenizo também mais uma vez aos colegas e principalmente à associação por essa brilhante iniciativa que já se tornou referência. Todo primeiro semestre nós sabemos que tem o webinário, o seminário, não sei se no próximo ano, de acordo aí com as situações epidemiológicas, voltará a ser um seminário, mas, de qualquer forma, essa congregação de colegas do Ministério Público, trocando ideias, expondo seus raciocínios, as suas particularidades, e quanto à forma de atuação no Tribunal do Júri, é fundamental para o enriquecimento do conhecimento recíproco entre todos os promotores. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigada, doutor Vinícius, sempre nos brindando aí com grandes ensinamentos a respeito de oratória e nos lembrando que a oratória, o bom orador é aquele que também tem um bom conteúdo, né, uma boa capacidade intelectual, que estuda, tem conhecimento do processo, tem conhecimento do local e do público para o qual ele está falando, né? Enfim, tudo isso contribui sempre para o aprimoramento de nós, promotores do júri, né, da gente, promotor do júri, que está aí encarando esse desafio todos os dias. Doutor Vinícius, muito obrigado pelos ensinamentos. Tomo a liberdade de fazer um pedido em nome dos assistentes do nosso webinário, um livro para sortearmos entre os participantes do webinário, né, prestigiando aí a terceira edição do seu livro. Vou mandar. E prestigiando quem está participando do nosso webinário, ok? Vou pedir. É para levar, então, o livro, se não for hoje, na segunda-feira, então. Ótimo, e a gente faz o sorteio entre os participantes do webinário, ok? Acho que é ok, combinado, vai ser um prazer, né? Uma honra, né, para a gente. Tá jóia, doutor Vinícius. Eu faço o registro da doutora Luciana Cristóforo de Diamantina, que participou conosco pelo WhatsApp, gostou também do webinário, doutor Hamilton Pires Ribeiro, também elogiando as palestras que foram proferidas, a Luz Maria informando para a gente aí, Luz, que até como a forma como a gente manuseia o processo, nós somos observados o tempo todo, né, informando aí os convencimentos dos jurados, o doutor Célio Dimas Esteves Ruas também participando conosco através do WhatsApp aqui da MMP. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos, a gente espera poder contar com a presença de vocês no nosso próximo webinário no ano que vem. O Tribunal do Júri é um assunto muito caro para todos nós, muito caro para a MMP, e é sempre um prazer podermos discutir e trazer aqui brilhantes palestrantes, brilhantes painelistas para compartilhar tanta sabedoria conosco. Muito obrigada a todos, até o próximo ano.